Sabe por que eu acho que o Grêmio perdeu, foi eliminado? Porque o Grêmio é um time de contra-ataque, a gente discutiu isso ontem. O Corinthians acabou ganhando ou eliminando o Grêmio nos pênaltis. E até poderia ser no tempo normal, né? Porque depois que o Grêmio tirou os 3 zagueiros, sim, quase mas o Corinthians atacou no segundo tempo, muito mais que o Grêmio. O Grêmio não fez assim como o Grêmio com os reservas ganhou do Atlético Paranaense, que tinha um time titular / misto. O Grêmio é um time de transição rápida, ele não sabe jogar contra times que se defendem e ele se atrapalhou por isso. Foi o jogo, não, assim, pra mim podia ser -1 aquele jogo. Ele precisa aprender rapidamente, porque quarta-feira que vem vai ser o mesmo cenário. O time do Mano é isso. Até a gente gravou ontem o mapa da Copa, o episódio deve estar entrando no ar sobre o Fluminense, uma análise do Fluminense. É padrão Mano, ele acertou bem a defesa, a linha de 4 na defesa. O Samuel Xavier é um cara que saía, já não sai tanto. A dupla dos Thiagos, né, o Santos e o Silva, é um time bem... O Diogo Barbosa tá ficando de lateral. Ou seja, o time do Fluminense é um time que guarda a posição e que sai na velocidade do Arias, né, do outro menino Elias, colombiano, peruano, né? O centroavante, o Cauã Elias. Então, assim, o Grêmio tem que aprender rapidamente. Não foi Cauã Júnior, né? Cauã Elias. É mais um lá de Xerém. Mas, assim, não foi a noite do Renato, né? O Renato errou durante o jogo, já tinha errado no segundo. O Renato, ele, nos 4 tempos com o Ramon Dias, ele teve vantagem no primeiro tempo do jogo lá em São Paulo, porque o Corinthians também é um time que tem dificuldade de propor jogo. E depois ele se perdeu, jogando com um a mais, e ontem as opções dele foram erradas. E depois do jogo foi um desastre. Depois do jogo, o Renato foi um desastre. Foi das piores que ele fez na carreira. Não, mas Maurício, já tá virando meio que comum isso, né? Tá ficando uma coleção de piores, porque o Renato, ele perde e ele cria uma cortina de fumaça. E não é porque foi o nosso colega aqui, que é um gentleman, né? Quem conhece o Simon, ele, né? O Simon é um cara espetacular. Eu não conheci o Simon, ele trabalhava na Band quando veio pra cá. É um guri espetacular. Não é porque é o Simon, foi com o Fabris esses tempos. E ontem foi também. Ontem também teve. Né? Então, assim, não foi só com o Simon. Vamos lá. Perdeu, vamos explicar por que perdeu. E vamos aceitar ser questionado. Porque quando ganha, os louros vêm, né? Enfim, o Renato ontem passou do ponto. Eu queria ver se fosse um estrangeiro fazendo aquilo que o Renato tem feito quando perde rodada a rodada. Já teria sido deportado. O problema é que o Renato não reconhece em nenhum jogo, em nenhuma situação de inferioridade em relação ao adversário, que ele tem compromisso com as coisas. O jogador, qual é que foi com 10? O Corinthians ficou com 10 homens. O que disse o Renato? Não, mas aí o jogador começa a amolecer. Então, para todos os jogos, ele tem uma desculpa que não é problema dele. Então, ele está convencido de que ele é o cara. Significa dizer o seguinte: ele vai continuar errando. Eu só quero dizer uma coisa assim: que o Léo tem razão do que o Renato passou do tom ontem, só que eu acho que todos os treinadores estão fazendo isso. O que é pior ainda, né? O treinador do Botafogo, que não é brasileiro, é estrangeiro, chegou, saiu de uma entrevista coletiva. Saiu de uma entrevista, levantou e foi embora. O Abel Ferreira disse também que briga. Se entrasse alguém na sala, ele não dava mais existe uma prática dos treinadores, eu não sei se é por esse novo ecossistema de comunicação, que é o seguinte: quando as coisas apertam, foca num repórter, briga com ele, faz uma cortina de fumaça e acabou, não fala mais nada. Mas é que quando é um estrangeiro, o barulho é maior. Quando é da aldeia, quando fala a nossa língua, não é tão forte assim. É isso que me incomoda. E o cara do Botafogo que Mas quem, Léo? Porque... Não sei. Nós estamos aqui falando do Renato. Não sei. O Renato faz isso rotineiramente. E é criticado rotineiramente. Não com a mesma veemência. Não diz isso. Não com a mesma veemência. É que talvez algumas pessoas façam isso que está falando e parece que é todo mundo. Não com a mesma veemência. Mas enfim, o que eu acho assim, tem desrespeito, tem. A questão do técnico do Botafogo, eu sempre acho que é o Bruno Lage, não é o Bruno Lage, é o... Professor Arthur Jorge. Do Botafogo? Arthur Jorge, né? O que tem me incomodado dele é que ele... E até um cara que quem conhece sabe que é uma grande pessoa, que é o Cícero Melo da ESPN. O Cícero teria feito a pergunta e saído da sala. Aí ele se incomodou, o cara me faz uma pergunta e sai da sala. Quem não escutou ontem o Simon, como é que foi? O Simon abre fazendo umas perguntas que eram perguntas que o Maurício e o César, no vestiário, teriam, porque termina o jogo, tem um roteiro. Enquanto está esperando ali a chegada do técnico, os dois comentaristas fazem uma análise. Por que não usou o Monsalve, por que o Arezo estava no banco, não estava no banco. E o encerramento, que é duro, mas é no limite do respeito, é assim...
O que vai para sua conta, Renato, Exatamente. do que aconteceu hoje à noite? Essa pergunta é absolutamente educada, dura e necessária. Sem erguer a voz, de forma polida, reconhecendo as dificuldades que existem, as dificuldades de Grêmio Inter, elas existem, a gente tem que pontuar isso sempre. Mas assim, aí você, eu vou rir da tua cara. Não, na verdade eu já tô rindo. Não tem o tamanho do Renato. Não tem. O Renato mas, enfim, respondeu assim, sabe? Foi, abriu assim. Primeira pergunta da coletiva. Eu não quero. Mas vou responder Eu pra acho ti. que de Só alguma deixa eu maneira. registrar, César, não é corporativismo. Não é corporativismo. De alguma maneira nós caímos na estratégia. Porque nós temos alguns minutos de programa e o assunto é a resposta do Renato. Não, mas é que, César, é que preocupante para quem torce para o Grêmio passa a ser o seguinte: se o Renato faz isso confiando no totem, na estátua que ele é, para ele apanhar sozinho, e aí você livra o time, eu compreendo a estratégia, embora com ela não concorde. O problema me pareceu quando ele desceu aos detalhes do jogo, porque aí ele não entendeu por que foi eliminado. É quando ele decide dizer que não faz trocas ao longo do jogo porque ele perderia os seus batedores de pênalti. Ele está invertendo a ordem das coisas. Você, quando troca o time nos 90, é para não chegar aos pênaltis. E aí o erro é crasso. E esse erro custa a classificação. O confronto mostrou que o Grêmio tinha plenas condições de matar o jogo no tempo normal e não matou lá, inclusive quando não soube usar o jogador a mais. Nas duas vezes que o Renato terminou o jogo com 2 zagueiros, o Grêmio ficou pior defensivamente. Quase tomou gol lá, com 1 a menos. Ou melhor, com 1 a mais, e ontem a mesma coisa. O nosso futebol, o conceito do nosso futebol, ele é construído por algumas maneiras. Eu gostei muito da nossa enquete. Para mim, a nossa enquete, ela responde exatamente o que o torcedor pensa. Ela tira dos dirigentes a responsabilidade, porque ele não existe dirigentes na eliminação. Ela está em Renato ou jogadores. Por quê? Porque as opções foram dadas. Quando faltava opção, o Renato ia para a coletiva e dizia o seguinte: é o que eu tenho para escalar. O que tu fazia? Realmente tem erro de construção de grupo, de planejamento, faltava peças, o JP Galvão deu errado, não tinha que estar aí, o BSOS não funcionou, não interessa. Não tinha peças. As peças vieram. Ontem, uma das virtudes que nós colocávamos aqui é que o Grêmio que era o novo Real Madrid. Tinha agregado 8 jogadores. Real Madrid do Sul, pode falar. Do Sul, assim, um pouco menos. Porque tu aumenta a crítica ao Renato. Exatamente. Quer criticar o Renato, pode chamar de Real Madrid do Sul. O Grêmio havia colocado 8 de opções. Para nossa surpresa, ontem, quando saiu a escalação, estávamos eu e o Maurício aqui, a gente se olhou. Ué, o Arezzo não tá por quê? Não tá no banco. Não tá no banco. Por que ele não tá? Aí tu vai pro jogo, vira o primeiro tempo sem jogar nada, e aos 15, por aí, 10, 15, 17 entra pra minutos. jogar meia hora o Diego Costa. Entra pra jogar o Diego Costa. Se ele conseguisse caminhar, seria uma boa troca. Isso. Aí o Maurício diz assim, claramente era pra jogar 30. Se tu tinha o teu centroavante principal pra jogar 30, tu tinha que ter outro pra jogar o resto. Pudesse jogar 90. E quando sai o Carvalho, entra o Dodge no lugar deles, entraram ao mesmo tempo, né? Tipo, mais ou menos pra compensar, assim. Tu perde um zagueiro e coloca um cara no meio com mais força de marcação. Então, claramente, essa derrota, ela tá no colo do Renato. Como tantas vitórias estiveram no colo dele também, foi registrado no sala de redação. A conduta do Renato, a forma de carregar isso, e eu coloco porque para mim é muito fácil organizar uma equipe para defender. É muito fácil. A gente falava sobre isso. Defender é fácil. Tu monta as linhas, tu arruma, tu bota as duas. O difícil é atacar. O difícil é atacar. O time do Grêmio não tem nenhuma construção coletiva. A favor do Renato, os jogadores chegaram agora, é difícil de treinar. Tá tudo bem, é verdade. É verdade isso. O único erro da diretoria que eu considero, gente, é um erro que é anterior ao jogo, que foi inviabilizar a possibilidade de jogos no Jacone, que eu não entendo por quê. O Beira-Rio eu até entendo, por causa da rivalidade e tal, mas no Jacone eu não entendo. E ontem o Grêmio foi para um estádio que permitiu que, de alguma maneira, tivesse um número Tinha mais corintiano do que os 2.000 lugares, por óbvio. Entendeu? Então, eu considero isso. Já a coletiva do Renato, numa boa. Schopenhauer, há 300 anos, tu sabe que aquilo ali é uma técnica quase ridícula. Quando eu não tenho o que dizer, eu te desqualifico. Cortina de fumaça. Eu gostaria de colocar algumas coisas que não são exatamente as entrevistas do Renato. Eu vou lembrar o seguinte, ontem eu vi o jogo do Botafogo e o Cuiabano é um dos melhores jogadores em campo.
Esse jogador foi renegado pelo Renato, o Grêmio vendeu por uma miséria. O Grêmio doou. Isso foi um erro do Grêmio, né? Claro, Foi um porque ele erro era do o Grêmio. 8º reserva, ninguém pedia. Quando chegou, o Guerra pega o que der aí e manda esse cara embora. Tava o contrato no É final, um né? grande jogador que está fazendo sucesso muito grande no Botafogo. E se O criou um Natan ambiente, Fernandes, o Natan Fernandes, ele está matando o Natan Fernandes. Porque o Natan Fernandes é reserva de todos, em todos os momentos, em qualquer time que ele escalar. Bom, o Gustavinho é outro jogador também. Ontem ele estava expulso, mas enfim, é o mesmo cenário do Natan Fernandes. Mas ele não tem, digamos assim, a boa vontade do Renato. O Renato passou 10 jogos, com 2 jogadores que não deram nenhuma resposta. E a providência levou. Um foi para o Japão e o outro pediu para sair porque o Renato não ia tirar ele. Ele saiu porque ele se deu conta daquilo que o Renato não se deu, que é o JP Galvão, e pediu para sair. E o outro foi para o Japão, agradeceu o Grêmio, maravilhoso, tal, tá tudo bem. Tá? Então o Renato está contabilizando erros extremamente importantes que estão tirando muita qualidade do Grêmio naquilo que o Grêmio poderia ser. O Grêmio jogou ontem contra o time reserva do Corinthians, cujo titular disputa para não ser rebaixado. Ele botou reserva porque ele não queria mais a Ele Copa do queria Brasil. jogar domingo e Ele tem o queria- Bragantino na Neoquímica, que é o jogo que ele pretende sair do Z4. Exatamente. A gente pode, assim, sei lá, em defesa, Ramon Dias, tô falando do Ramon do Dias. Renato, que mais acerta do que erra no Grêmio, né? A gente precisa dizer isso também, assim, ao longo da história dele no Grêmio. Agora ele recebeu os jogadores nessa janela, são 7, 8, até tu entrosar o time, ter um sistema, vai demorar mais. Mas assim, esse ano, até antes disso, o problema do Grêmio é assim, o jogo que o Grêmio tem que ter a bola um pouquinho mais, não estou dizendo assim, ficar com a bola 80% do tempo. O Grêmio tem muitas dificuldades, assim, o Grêmio não consegue fazer uma saída mais ordenada de trás. Eu não estou dizendo que tem sair tocando com o goleiro, não é isso. Mas algo assim mais ordenado, que não rapidamente implique de tu quebrar uma bola na frente, dar um Algo balão melhor. na frente. E aí tentar no rebote buscar uma bola, né? O Grêmio, ele tá contra o Atlético Paranaense, o jogo foi assim, o Grêmio fez muito bem. Essa estratégia muito bem. O jogo 30% de posse de bola, chutou 200 bolas no gol. É que agora, além da- contra adversários mais Que fortes... aí o Grêmio tem adversário estava atacando, né? É que Exato, além de exato. ontem, O Grêmio não Renato- sabe criar o espaço. Quando lhe dão espaço, ele vai. O Mano é meio retranqueiro, né? Ele não vai se Não, é atirar que você muito. tem né? ontem especialmente, você tem a seguinte dificuldade para o Grêmio. Toda vez que o Grêmio corrigiu nos 10 de 12 pontos que ele ganha recente, ele tem um desenho onde ele reage. Contra o Vitória, eu vou contar menos, porque o Vitória veio aqui no Centenário e não passou da linha, tentou fazer não jogo e tomou 2-0 do Grêmio. Tá mal. Mas as outras partidas todas, inclusive essas tão decisivas, quando o Grêmio reagiu, ele foi melhor do que quando construiu, porque não tem essa vocação no grupo de jogadores. Só que ontem ele não joga bem, nem propondo, nem reagindo, nem de modo algum. É onde entra o Renato. Porque o Renato é o cara que recebeu reforços que podem não estar testados o suficiente. Mas, Pedro, tudo o que aconteceu antes com as peças que já estavam aqui, o Renato sabe que podia acontecer. O que ele não sabe é o que esses novos jogadores poderiam agregar. Então, o fato de ele sequer ter testado esses jogadores no momento decisivo vai mais para a conta dele. E, em especial, nunca saberemos se o Arezo faria o gol da vitória ou erraria o pênalti nas cobranças. Mas se você tem um centroavante capaz de jogar 90 minutos e o seu centroavante principal só pode jogar 30, os dois têm que estar no banco. Não, Maurício, ele não pode jogar 30. Os dois têm que estar no banco. Maurício, esse é outro erro do Renato. Ele não pode jogar 30. O Diego Costa não está conseguindo Você acha que ele foi apressado para voltar? Sim, claro. Ele não poderia ter voltado. Não tem Então nenhuma reforça o condição motivo física. de você ter o Arezo no banco e não fora do banco. É uma E preparação não fora do banco. para ele estar apto contra o Fluminense. Na projeção. Mas eu concordo, Maurício. Sim, mas o Grêmio precisava ganhar o jogo ontem. Eu queria ganhar o jogo. Exato, eu Aí concordo em gênero, número e grau com o que o Maurício disse e agrego o seguinte: aos 20, 25 do primeiro tempo, tu viu que aquele teu formato, aquele teu modelo não ia funcionar. Você não tinha a sensação de que o Grêmio jogaria naquele desenho 3 dias sem fazer gol? E Sim. eu vou te dizer, Era isso. por sorte foi pros pênaltis. Porque as sorte, melhores perdido o chances jogo. foram do Corinthians, né? Sorte pelo Marquezinho. Pelo Marquezinho, que foi bem. No Podia ter final. perdido. Quando Garro- mexeu, podia ter perdido. Isso, teve Quando aquelas entrou o duas chances Garro- dos acréscimos. Desequilibrou o jogo, os últimos 5 minutos que ele jogou. Mas ali o Grêmio tá Mas, morto. enfim. E tem algumas coisas também que... E Tava aí com o zagueiro a a gente menos entra ali. no conteúdo do Renato também. O Grêmio, eu não quis mexer porque os jogadores iam bater o pênalti. Tá? Os jogadores do Grêmio, o trio da frente, Cristaldo, Pavão e Soteldo, morreram aos 20 do segundo tempo. Mas isso é uma coisa que é a única coisa que a gente entende, né? Mas aí tira... Mas aí você tem alternativa para terminou ele. o jogo, César, Soteldo é que criou-se o falso Real Madrid do Sul. O Grêmio perdeu pro São Paulo com um jogador a menos do São Paulo.
1-0. Aí o Grêmio ganhou do Vitória da Bahia. Mas quem chamou, quem elogiou? Não sei muito quem o Grêmio? chamou. Quem chamou Tu realmente? sabe, eu vi o Diogo, o Maurício. Foi o Potter que deu esse Aqui no Sala, tu. Essa sua fala tá meio Renato Portaluppi. O sensato era o César. Só não sabe. Pô, agora eu sou o Simon e o Potter é o Renato. Agora O dá Potter uma atacou porrada. de Renato. Aí, Mas vamos lá. 2-2, Corinthians e Grêmio. 2-2. Certo? Aí o Grêmio vence do Vasco da Gama. O Vasco da Gama. Um barral lá, que é o único terreno que o Kahneman joga pra cacete, né? Domina tudo. Botou Aliás, barro, não tem derrota A com o sério, teríamos que falar sobre Kahneman, mas vamos passar. Vitória Não, o Kahneman deu. aliás, uma vitória do Soteldo, né? E aí, portanto, uma vitória do Renato. Essa o Renato Chapecó, ganhou, né? É assim, Chapecó. Isso, Essa o Renato ganhou da torcida. Tá. Todo mundo queria o Soteldo na praia e ele queria no campo e ele deu esses 3 pontos pra ele. Aí o Grêmio foi lá e empatou 0-0 com o Corinthians. Naquele jogo dividido. Mas com mais cara de Grêmio. E na hora que o Grêmio fica com um a menos, um a mais, se perde no jogo. É. Porque tem que dar cá. E Tem que criar. Tem que pegar a partida pra ele. E poderia ter perdido lá também. Né? O Atlético Paranaense 2-0 sai da curva, que é um time todo reserva. O jogo do Grêmio. Eu não olhei todo o jogo do Grêmio, porque atravessou com o jogo do Inter ali, enfim. Então não tem muito sobre falar, mas é um jogo que era um time misto com o time reserva. Então não dá pra tirar muita coisa. É. Aí começou a criar uma coisa de que o Grêmio era muito melhor que o Corinthians. O Grêmio não é muito melhor que o Corinthians. Não é muito, mas é melhor que o Corinthians. Eu vou fazer o papel de... Não é. Eu vou fazer o Olha, papel... enfrentou 3 vezes o Corinthians não ganhou. Eu vou fazer o papel de Não escada sei se é aqui melhor. pra te brilhar e me Sou liquidar. lugar, Madrid. Eu vou fazer o papel de escada. É que antes desse conjunto de jogos que tu referiste, o Grêmio bateu ali 10 derrotas em 15. Teve um jogo contra o Cruzeiro, no Centenário, que tu olhava e dizia, mas vai cair. Todas aqui, ó. Não tinha nada, não finalizava, não 2-0 marcava, não Cruzeiro, desarmava. 3-0 Juventude. Qual é o verdadeiro? Então o Grêmio melhorou um pouquinho. Só Qual é isso. o verdadeiro Grêmio? Não, mas O verdadeiro Grêmio das 11 ou o verdadeiro Grêmio que O pegou verdadeiro Atlético, Grêmio, que pegou o Guerra. Atlético Paranaense? Eu acho que é um meio termo isso aí, alguém. O verdadeiro Grêmio é o Grêmio que jogou ontem. Eu não É um posso- Grêmio de 1-0-0, todo time do tamanho Eu não dele, posso- que tem problemas e tem virtudes, enfim. O verdadeiro Tô tirando os Grêmio- pênaltis, tá? Os pênaltis foi uma outra coisa. O pênalti foi uma outra. O verdadeiro Grêmio é um time que tem poucas exibições com qualidade ao longo do ano. O problema é que o Inter e o ano. Grêmio, com enchente e sem algumas qualidades que estão mal, né? Ou porque se machucaram, o Inter e o Grêmio não conseguem ser times que dominam a partida. Isso. Eles não controlam Não o jogo. conseguem. Eles não Primeiro, controlam, não agora dominam. porque falta muita perna, né? O Soteldo não consegue ficar driblando durante 90 minutos. Ele vai driblar durante 40 minutos, né? E o resto já era. Aliás, o gol contra o Vasco num contra-ataque, diga-se passagem, no Barral de Chapecó. É um contra-ataque. Mas o Grêmio joga assim. É, o Grêmio é um time de então, transição. enquanto o Inter e o Grêmio não entenderem isso, eles não vão Nós ter as temos vitórias. que- nós Vai temos ter que que ter humildade ter- para entender isso. Nós Senão, temos que já... ter, eu gosto da expressão humildade, é verdade. Quando tu enfrenta uma equipe no intervalo de 2 semanas, 3 vezes e não ganha nenhuma vez. E descansado dessa vez, Não tem esse pode ser detalhe É que também, tu- né? assim, ó, Não tá aí tu descansado vai, essa aí tu O vai Grêmio pra... jogou 3 vezes contra esse time do Corinthians. 3 vezes no intervalo de 2 semanas. Já tô 3 vezes. E não ganhou nenhuma. duas Como é que eu vezes vou quase chegar perdeu. aqui? Não, por Como isso é que eu eu vou digo, por chegar isso que o Grêmio aqui? não era tão Eu melhor até assim. acho que o Corinthians não é tão Uma melhor que o delas Grêmio. teve o lance do pênalti, lá, o episódio do pênalti. É, Mas enfim. tem. E Mas eu ontem não mesmo- posso chegar. ontem mesmo o Hugo, goleiro do Corinthians, agora, pegou agora é dois outra realidade, mas é milagres. como o Inter no enfrentamento com o Juventude. Perdeu, jogou 2, não ganhou. Foi por acaso gauchão. Aí vem mais 2 e tu não ganha. Não, para. Tá, mas é que o Juventude Grêmio não perdeu. Não, eu sei, mas eu tô me referindo assim, eu não posso chegar aqui e dizer que o Grêmio é melhor que o Corinthians olhando 3 jogos que eu não ganhei. Eu tenho que olhar e dizer o seguinte, melhor do que o Corinthians eu não sou. É mas que não o é Grêmio pelo é um resultado. processo de evolução. O Grêmio estava no fundo do poço Grêmio ia cair. tecnicamente. O Grêmio ia cair. É isso aí. O jogo contra o Juventude foi É a regra, assustador. gente. Isso aí. E foi emendado com o jogo com o Cruzeiro. Esse O jogo foi o aquela jogo. apatia. O jogo do Cruzeiro foi um negócio. Aí tem um operário pra salvar o Grêmio. Não, mas o jogo foi 3 do a 1 pro Cruzeiro. Operário. 3-1. Não, eu digo depois dessas duas coisas Tu horrorosas, olha o tem Grêmio de Operário. ontem e compara com o do Cruzeiro, nossa, aí é o Real Mas Madrid do Sul mesmo. é um processo de evolução que ele está. É nítido que está, mas em relação a ele mesmo. Isso aí. E o que ele estava apresentando era muito pouco. Me parece que esse jogo do Corinthians, ele meio que dá um raio-x assim, ó, vocês estão crescendo, mas a luta continua, meu amigo. O Porque Grêmio se não- jogava. Se não continuar, tu vai... Na página O 2 da Grêmio tabela. jogava escalado pelo Renato, com o Galdino e com o JP Galvão. E o Grêmio jogava, portanto, com 9 jogadores em campo. 9 jogadores em campo. Tanto que o resultado de todas essas escalações do Renato determinou que o Grêmio fosse lá para a linha de rebaixamento. O Grêmio era que Grêmio- penúltimo. é que, Pedro, Ele esquece- só não era pior que o Fluminense naquele momento. Vamos fazer de conta o seguinte, o Grêmio passou nos pênaltis, tá?
O Edenilson botou na gaveta, o Pavão botou pra um canto e o outro Sim. cara que errou foi o Cristaldo. né? Fez uma acabadinha Só o contra o Zidane Reinaldo contra fez na Itália. Diga-se de passagem, depois nós vamos. Um capítulo à parte. Tem que falar sobre isso, É né? um Enfim. capítulo à É parte. divertidíssimo, porque o único. Aquilo foi uma felicidade pra mim. Divertidíssimo. Há muito tempo eu não me divertia tanto, né? É. E aí deu uma incrível coincidência com a coluna de César Cidade Dias, né? Eu vi, vocês combinaram. Pelo amor de Deus, né? Ontem o César sentiu o acho que que é tu torcer. tu Porque ontem o telefonasse Grêmio não pra foi ele. eliminado, o Grêmio foi humilhado. Tu telefonasse pro César e Pisoteado. mandasse ele Qual foi fazer a aquele coluna, título. César? Qual foi a O coluna? título da coluna do César é Ontem eu me senti como um torcedor do Internacional, porque o Inter não consegue ser eliminado. Ele precisa humilhar o seu torcedor. Sim. Né? E Pisotear. o Edenilson foi a sacanagem com o Edenilson, gremista. né? quando se preparou pra bater, e eu veio na Mais perto do memória. microfone. E ele pega com aquele. Ele bate de chapa meio com tornozelo. Meio com o tornozelo, exatamente. Ele joga na torcida. Ele joga na torcida do adversário e olha pro chão. Como quem diz, o gramado não A culpa tá bom. não foi minha. Não é que quando a bola tá parada, não é culpa Não, e do o chão. gramado do Couto Pereira tanto tá bom que a seleção brasileira vai jogar lá. Não deu pra jogar aqui em Porto Alegre, vai jogar com o jogador porque escolheu o gramado do Couto Pereira. E o Felipe Bastos, comentarista do Sport TV, quando ele entrou, ele disse assim: ele tá entrando pra bater pênalti, porque ele bate pênalti bem, desde que não seja pênalti decisivo. Os pênaltis Ele errou decisivos, contra o meu errou. né? Mas aí faz parte Só daquilo. pra acabar, Maurício, assim, porque se o Grêmio classifica nos pênaltis, todo o discurso é diferente. Com a mesma bola do 0x0. A narrativa Com a era outra. mesma bola do 0x0 lá no Taquerão. Com a mesma sequência de Não jogos. sei, Potter. O Grêmio foi Seria campeão mesmo. gaúcho e não teve grandes elogios ao Grêmio. Né? Assim, a gente sabe que futebol é feio. No final das contas, como Não, diz eu Guerra, sei. é tudo em cima do resultado. Não, é se o Grêmio que- passa pelo Corinthians, não tem nenhuma crítica. Não, É que a tem classificação O crítica. ia Simon entrar podia nessa perguntar a conta mesma aqui. coisa pra ele, né? E Não ia não ia dar ter nada. paulada no Simon. Ah, não ia Isso perguntar. é verdade.